Fala galera, nessa breve aula aqui a gente vai ver um pouco, a gente vai revisar, né, na verdade, o conteúdo de divisão de polinômios. É um conteúdo que vocês não vão usar agora na disciplina, mais para o final mesmo, mas é muito importante porque vai cair em prova com certeza. Vocês precisam saber dividir polinômios para encontrar raízes de polinômios e resolver determinados problemas. Então aqui eu separei alguns polinômios clássicos, né, o polinômio de primeiro grau, que a potência de x é igual a 1, o polinômio de segundo grau, que tem uma incógnita cuja potência é 2, terceiro grau, uma incógnita cuja potência é 3, e grau n, você tem uma potência de n daquela incógnita, nesse caso x. As raízes de um polinômio, no caso do primeiro grau e segundo grau, são simples de serem encontradas. Primeiro grau é só você resolver aquela equaçãozinha que dá b sobre a, e segundo grau a gente pode resolver usando Bhaskara, que todo mundo está acostumado, imagina, ou completando o quadrado. No entanto, quando o polinômio tem grau 3 ou superior, a fórmula já é gigantesca, a gente tem até as relações de Girard, mas vocês não vão lembrar disso numa prova, acho pouco provável. Então, uma forma de contornar isso é a gente usar a divisão de polinômios para encontrar as raízes. Como que a gente vai fazer essa divisão de polinômios? A gente divide número usando, não sei se vocês conhecem pelo nome, algoritmo de Euclides. Então, a gente tem px, que vai ser o polinômio, que vai ser o dividendo, dx, que vai ser o divisor, qx, que vai ser o quociente, e rx, o resto. Composto desses quatro elementos aqui do algoritmo, a gente pode escrever o nosso polinômio px, que a gente vai querer encontrar as raízes, como a combinação do divisor, do quociente e do resto. E é através disso aqui que a gente vai tirar nossas raízes. Mas como é que eu faço essa divisão de fato? Para fazer a divisão, primeiro a gente tem que encontrar uma raiz do nosso polinômio. Geralmente a gente encontra no chute, a gente vai chutando valores até que anule aquele polinômio, então aquela vai ser a nossa raiz inicial, e a partir dela a gente consegue fazer a divisão e encontrar as demais. Nesse caso aqui eu estou chamando essa raiz de alfa. Beleza? Então, ó, a gente tem esse polinômio aqui de terceiro grau, e a gente quer encontrar as três raízes desse polinômio. Lembrando que ele pode ter até três raízes. Ele pode ter raiz complexa, nesse caso a gente desconsidera. Então a gente tem que primeiro encontrar o alfa. Como? Vamos chutar alguns valores. Se eu colocar x igual a zero, px vai admitir o valor 4. Como não anulou o polinômio, então x igual a zero não é raiz. Vamos chutar um outro valor. Vamos chutar x igual a 1. Se x é igual a 1, px vai dar 20. Então também não é raiz. Vamos chutar então x igual a menos 1. A gente encontra px igual a zero. Então x igual a menos 1 é uma das raízes desse polinômio. Que pode ter até 3 raízes. Geralmente a gente chuta esses valores pequenos, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Por fins didáticos, essa vai ser uma das raízes. Então, como é que a gente faz a divisão agora? A gente faz a divisão como se fosse divisão com números, apesar da gente não estar acostumado, faz muito tempo que a gente não pratica isso. Então, vou pegar o nosso polinômio, esse daqui, que é polinômio, e a nossa raiz a gente escreve no formato x menos alfa. Nesse caso, alfa é menos 1, então vai ser x mais 1. E o que a gente faz agora? A gente tem que encontrar um número, nesse caso uma potência de x, que quando eu multiplicar por x mais 1, eu elimine o termo de maior grau do polinômio. Ou seja, eu preciso multiplicar o x mais 1 por, não sei, nesse caso aqui, x ao quadrado, porque quando eu multiplicar x mais 1 por x ao quadrado, isso vai dar x ao cubo mais x ao quadrado, que passando, né, entre aspas, por outro lado, vai ficar menos x ao cubo menos x ao quadrado. Então, na hora que eu somar a primeira linha com a segunda, o termo de maior grau ele vai ser zerado. E é sempre bom lembrar isso. O sinal passa trocado, tá, gente? Se eu multiplico aqui por menos x ao quadrado, aqui ia ficar menos x ao cubo, quando eu multiplicasse por x mais 1. E ele ia passar mais x ao cubo, tá? Ele passa trocado. Por isso que eu multiplico por x ao quadrado e não por menos x ao quadrado. Beleza? Então, eu faço a soma e vou continuar tentando zerar os termos de maior grau até que o grau desse polinômio aqui do dividendo seja menor ou igual ao do divisor, no caso x mais 1 que tem grau 1. Então agora o nosso polinômio é x ao quadrado mais 9x mais 4. Somei aqui a primeira e a segunda coluna.
Então, agora eu tenho que multiplicar x mais 1 por alguma potência de x que vá anular o 5x ao quadrado. Nesse caso, eu posso multiplicar por 5x. Ao multiplicar por 5x, a gente vai ter 5x ao quadrado mais 5x. Só que ele vai passar com o sinal trocado. Então, ele passa menos 5x ao quadrado menos 5x. E quando eu somar, eu vou conseguir eliminar o termo de potência 2. E vai resultar no outro polinômio agora de grau 1, 4x mais 4. Então, agora eu tenho que pensar numa outra potência de x, que multiplicado por x mais 1, eu consiga eliminar o 4x. Nesse caso é simples, eu posso simplesmente multiplicar por 4. Beleza? Porque 4 vezes x mais 1 vai dar justamente 4x mais 4. Como passa com o sinal trocado, ele vai passar menos 4x menos 4. E quando eu somo, eu vou ter o resto zero. Certo? Então, tendo o resto zero, isso quer dizer que esse polinômio aqui, x ao cubo mais 6x ao quadrado mais 9x mais 4, ele pode ser escrito como x mais 1 vezes x ao quadrado mais 5x mais 4 mais o resto, que nesse caso é zero. Então, nosso polinômio ele pode ser escrito assim, em função desses outros dois polinômios. Só que isso ainda não está no formato mais simples. A gente precisa encontrar as raízes desse polinômio aqui de grau 2. E o grau 2, de novo, é simples, é só usar Bhaskara. Aplicando Bhaskara nesse polinômio, a gente encontra que as raízes são menos 4 e menos 1. Então, eu posso escrever agora na forma mais simples possível, ou seja, em função de monômios, o nosso polinômio x ao cubo mais 6x quadrado mais 9x mais 4, como sendo x mais 1, que é aquela raiz de menos 1 lá do chute, x mais 4, que está associada à raiz menos 4 aqui do polinômio de grau 2, e x mais 1, que está associado à raiz menos 1 aqui do polinômio de grau 2. Ou seja, eu posso juntar aqui o x mais 1, né? Então vai ficar que o nosso polinômio ele pode ser escrito como produto de x mais 1 ao quadrado vezes x mais 4. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o nosso polinômio ele tem uma raiz no menos 1 e uma raiz no menos 4. Essa raiz no menos 1 ela é repetida, então ela acontece duas vezes. Ele tem três raízes, só que a raiz do menos 1 é repetida. Esse é o algoritmo, vocês têm que estar familiarizados principalmente com isso de multiplicar por uma potência de x e quando passar para o outro lado, passar com o sinal trocado. Eu vejo o pessoal fazendo, eles encontram a potência para multiplicar, só que não troca o sinal. Como você não troca o sinal, você não vai conseguir reduzir a potência lá do... Você não vai conseguir eliminar o termo de maior grau daquele dividendo. Beleza? Então, o primeiro passo, vou fazer um recap. A gente vai encontrar uma raiz qualquer chutando valores. Aconselho a chutar menos 1, 1, 0 nessa ordem. Depois tenta 2 e o menos 2. Fez isso, eu vou para o segundo passo. Qual é? Que é fazer a divisão buscando sempre eliminar o termo de maior grau do dividendo. Ou seja, se tem x ao cubo, o maior termo ali do dividendo é x ao cubo. Então, eu tenho que multiplicar o divisor por algum termo, por alguma potência de x que seja igual a x ao cubo. Porque quando ele passar, ele vai passar menos x ao cubo. E ao somar, eu vou conseguir eliminar esse termo. E o terceiro passo, depois de você fazer a divisão, chegar lá no resto com grau menor ou igual do que o divisor, a gente vai escrever o nosso polinômio em função do dividendo, do quociente e do resto. E o quarto passo é fatorar, né, o polinômio nesse neoformato. A gente está sempre reduzindo o grau. A gente pode acontecer de você reduzir de um grau 4 para um grau 3. Aí você tem que fazer a divisão de novo ali, e assim até chegar só em termos de grau 1 e grau 2. Porque grau 2 você sabe usar Bhaskara, então você consegue encontrar as raízes facilmente. E chegar na forma de monômio, ou seja, sem potências, x mais 1, x menos 4, x menos 5, que é para você deixar as raízes explícitas. Isso é muito importante no decorrer da disciplina, tá? Vai ter uma parte que vocês precisam saber isso aqui, porque vai envolver matrizes 3×3, você vai ter que calcular um polinômio ali doido, precisa encontrar as raízes. Então, eu aconselho vocês estudarem isso aqui. Na internet vocês vão encontrar outros métodos, esse daqui eu acho que é o mais simples, porque é o algoritmo de divisão que todo mundo aprendeu, sei lá, na terceira série. Mas vocês têm outros macetes, negócio de chave, Brio-Ruffini, mas é o que vocês se adaptarem melhor. Eu aconselho a revisarem isso, o YouTube tem muita aula disso, tem muito exercício resolvido,
Então, não é um conteúdo escasso, tá? Eu deixei aqui um exercíciozinho para vocês fazerem, que é encontrar as raízes desse polinômio de grau 3. Vocês vão fazer a mesma coisa, vocês vão ter que chutar valores para encontrar a primeira raiz, e a partir disso vocês executarem o algoritmo. Vocês podem, sei lá, a resposta está aqui, né? Vocês não teriam acesso a isso numa prova. Mas chuta x igual a 2, vocês vão ver que é uma raiz, e a partir disso você vai dividir esse polinômio por x menos 2. Aí, o primeiro passo é por quanto eu multiplico x menos 2 para cancelar o x ao cubo. Ah, x ao quadrado. Então, boto x ao quadrado, vai multiplicar x menos 2, aí vai passar menos x ao cubo. Vocês vão assim até encontrar naquele formatozinho reduzido. Provavelmente vai dar um polinômio de grau 2, vocês usam Bhaskara para deixar naquele formato de monômio do polinômio, beleza? No mais é isso, acho que isso é um conteúdo importante, junto com aquela breve revisão de matrizes. Qualquer dúvida quanto a isso, conteúdo do ensino médio, se vocês não tiverem entendido, é só vocês aparecerem na tutoria, eu encorajo vocês a irem à tutoria, tá? Porque faz diferença, né? A professora nem sempre vai conseguir tirar todas as dúvidas de vocês, nem sempre ela vai conseguir fazer uma gama de exercício muito grande, e a tutoria está aí para isso, beleza? Valeu e espero vocês na tutoria.